Olá, boa noite. Estamos aí iniciando mais um vídeo da nossa jornada no livro do Apocalipse. Esse é o nosso 12º vídeo, onde vamos estar estudando hoje o tema do capítulo 11, que é considerado por alguns estudiosos como um dos capítulos mais difíceis do livro do Apocalipse, de modo que o nosso desafio hoje ele será grande. Então, quero começar registrando a nossa gratidão por essa oportunidade que o Senhor nos concede de conversarmos juntos sobre a palavra de Deus. E você que está chegando, que já está nos acompanhando, como Alan, Ana Paula, vai colocando aí nos comentários o seu boa noite, para que a gente possa depois registrar a nossa gratidão à sua participação. Você que está nos acompanhando aí pela primeira vez, você pode conferir os demais vídeos dessa jornada aqui mesmo na página do Facebook, a página da Igreja Presbiteriana das Águas, ou no canal da igreja lá no YouTube. E se você tiver alguma dúvida, se você não entender alguma explicação, fique claro, você tem a oportunidade de registrar aí nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, para a gente poder estar tentando, ou ao vivo aqui mesmo, ou depois registrando aí a melhor resposta, o esclarecimento para o seu questionamento, ok? Então, nossa primeira tarefa sempre é fazer uma recapitulação de tudo que a gente viu até aqui, né? Então, especialmente essa parte mais próxima aí do capítulo número 11. Bem, o capítulo 11 do Apocalipse, ele está inserido na sequência das trombetas, tá? E quando nós esperaríamos o toque da 7ª trombeta, a sequência ela abre um parênteses. Os capítulos 8 e 9 eles trazem as 6 primeiras trombetas, enquanto os capítulos 10 e 11 até o versículo 13 faz aí um parênteses até o toque da 7ª trombeta, que começará no capítulo 11, versículo 14. Bem, do ponto de vista do conteúdo, as 4 primeiras trombetas elas são paralelas aos 4 primeiros selos, de modo que esses dois conjuntos eles representam os juízos de Deus parciais, juízos permitidos por Deus, juízos parciais, que acontecem ao longo da história com a intenção, com o objetivo de levar a humanidade ao arrependimento e manter a igreja em perseverança e fidelidade. Então, a 5ª e a 6ª trombeta, elas descrevem a ação maligna no mundo. Então, a gente tem aí a ação de Satanás, que traz tormento e angústia àqueles que ainda não foram lavados no sangue do Cordeiro, isto é, aqueles que ainda não creram em Jesus, mas tudo debaixo do controle de Deus. Então, as 4 primeiras trombetas, as ações que Deus permite como juízo parcial ao longo da história, as trombetas 5 e 6, ações malignas, trazendo tormento e angústia sobre aqueles que não são ainda não experimentaram a graça da salvação. O capítulo 10 ele vai trazer o papel do povo de Deus, da igreja, durante todo esse período. Então, do ponto de vista temporal, cronológico, os capítulos 8, 9, 10 e 11 até o verso 13, eles falam de eventos que estão delimitados dentro do mesmo arco temporal, que é, na verdade, o período entre a queda de Adão e Eva, e a volta, o dia triunfante da segunda vinda de Jesus. Ou seja, estamos aqui falando do nosso tempo.
da nossa época, né? O tempo histórico que estamos vivenciando. Tudo isso está incluído aí nesses capítulos 8, 9, 10 e o 11 até o 13. Como é que esse tempo é caracterizado, né? Esses capítulos eles respondem para a gente eles trazem uma resposta tripla, digamos assim, 3 referenciais para você compreender esse período histórico. Primeiro, eles são caracterizados por eventos na natureza e na sociedade que acontecem sob a permissão de Deus, a fim de trazer um juízo limitado à humanidade, instigando-os a voltarem ao Senhor. Então, é a primeira dimensão. Coisas que acontecem tanto na natureza quanto na sociedade. Segunda dimensão é a ação espiritual maligna na vida daqueles que ainda estão espiritualmente sob o domínio do pecado. E a terceira dimensão é a ação da igreja de pregar o evangelho. Foi exatamente o que vimos no último vídeo. A igreja ela tem a missão de testemunhar o evangelho neste período histórico. Ela ingere a palavra para poder ministrar, profetizar a palavra. Então, dito isso, sem mais delongas, vamos aí entrar no capítulo 11, no conteúdo do capítulo 11 propriamente dito. E eu recomendo enfaticamente que você pegue uma Bíblia e deixe ela aberta aí perto de você para você ir acompanhando a explicação e, se possível, fazer anotações, ir sublinhando aquilo que você vai achando importante, aquilo que você vai compreendendo. Ok? Pois bem, versículos 1 e 2 dizem o seguinte: João ele recebe uma ordem para medir o templo. Medir o templo, medir o altar e medir os que nele adoram. Ao mesmo tempo, é dito que ele não deve medir o pátio externo do templo, pois esse espaço foi reservado às nações, que, por sua vez, atacarão a cidade ou pisarão a cidade por 42 meses. Bem, existem diferentes formas de interpretar esses versículos. E, naturalmente, o capítulo 11 ele pode ter aí diversas linhas de visões diferentes sobre o capítulo 11. Aqui, nós vamos trabalhar com a mesma perspectiva dos comentários anteriores. O que eu quero levar em consideração? Quais serão as premissas que a gente trabalha na nossa interpretação? Primeira premissa é o Antigo Testamento e a morte de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus. Segunda premissa, é o significado que o livro de João, o Apocalipse, ele tinha para o próprio João e os leitores originais, os leitores daquela época. E a perspectiva teológica de que o Apocalipse ele foi escrito para oferecer uma leitura espiritual da história, do nosso tempo, promovendo esperança, incentivando a igreja a olhar para frente e, ao mesmo tempo, se manter perseverante, fiel diante do Senhor no mundo que a persegue, no mundo que lhe faz oposição. Bem, então temos aqui uma cena simbólica, ok? João ele recebe essa instrução de medir o templo, o altar e os que nele adoram. E é dito a ele que a parte externa do templo ele não precisa se ocupar. Esse templo aqui, como basicamente tudo que a gente tem visto aqui no Apocalipse, ele não é um templo literal. O que você precisa observar? Quando João escreveu o Apocalipse, ali por volta do ano 90 depois de Cristo, o templo de Jerusalém, o templo de Israel em Jerusalém, ele havia sido destruído pelos romanos. Essa destruição aconteceu no ano 70. Então, aquele templo onde, por exemplo, Jesus visitou o templo e
expulsou lá os vendedores, aquele templo que era o centro da religiosidade judaica, templo que foi reformado por Herodes, templo de Salomão. Esse templo já não mais existia há quase 2 décadas, ok? Outro ponto é que não há no Apocalipse, nem no Novo Testamento, nenhuma expectativa de uma reconstrução desse templo físico, né, desse templo físico de Israel. Todas as vezes que a palavra templo, santuário são usadas no Apocalipse, o que se está indicando é uma realidade espiritual, uma realidade simbólica, uma realidade celestial. Nunca um templo físico, um templo literal, um templo prédio, né, feito de pedras. Veja que no Evangelho de João, capítulo 2, Jesus ele vai, quando Jesus estava no templo, inclusive, nesse templo de Jerusalém, ele diz aos seus discípulos que aquele templo seria destruído, como de fato foi. E o texto vai dizer que ele seria reconstruído. E essa reconstrução, João vai explicar que Jesus estava se referindo ao seu próprio corpo. Ou seja, o templo ele é reconstruído na ressurreição de Jesus, de modo que Jesus é o nosso templo. Lá no capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus encontra a mulher samaritana e tem aquela famosa conversa, né, sobre os montes. Né? A mulher pergunta onde é que nós devemos adorar. Na verdade, cada monte ali tinha um templo. Então existia o templo dos samaritanos, existia o templo dos judeus. E Jesus fala, nem nesse monte, nem naquele monte, porque vem a hora e já chegou. Então repare o já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então não é nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim. Quando Jesus morre na cruz, o Evangelho de Mateus vai registrar para a gente que o templo ele se rasgou de alto a baixo. Por quê? Porque o altar, né, o Santo dos Santos, onde a presença de Deus era manifesta, ela agora, essa presença de Deus, ela não está em um lugar físico geográfico. Tá? Nós experimentamos a presença de Deus na pessoa e na obra de Jesus. Jesus é o altar onde adoramos a Deus. Por isso, a gente chamar, inclusive, os prédios das nossas igrejas de templo, não seria, do ponto de vista mais estrito, biblicamente, correto. Nas nossas igrejas também não tem altar, porque o altar, a partir do Novo Testamento, é o próprio Cristo. É o altar da adoração. É em Cristo que nós prestamos adoração. Então, nenhum espaço físico pode ser chamado de altar nessa terra. Isso está muito claro na carta aos Hebreus, que vai mostrar para a gente no capítulo 4, versículo 10, que por meio de Jesus nós podemos ter acesso ao santuário celestial, ao trono da graça de Deus. Veja que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, vai mostrar para a gente que quem crê em Jesus, a partir do momento que recebe o Espírito Santo em sua vida, ele se torna um santuário do Deus vivo. Então, cada cristão, cada vida cristã é um santuário de Deus. Então, tudo isso são resultados, são implicações da obra de Cristo, da morte de Jesus, da sua ressurreição, do derramamento do Espírito Santo que vem como consequência. De modo que, se não bastasse, a primeira carta de Pedro caracterizará o corpo de Cristo, a igreja, como o verdadeiro templo, em que os cristãos, eles são pedras vivas, edificadas sobre uma pedra angular, que é o próprio Jesus, no qual, veja você, oferecemos sacrifícios espirituais por meio de Jesus. Então, 1 de Pedro 2 é muito importante nesse contexto.
de tudo isso, então, dessa forma, do ponto de vista bíblico, um prédio chamado templo, ele faz parte da realidade bíblico-teológica do Antigo Testamento. A partir do Novo, a partir da obra de Cristo, Jesus é o nosso templo. O corpo de Cristo é o templo espiritual, no qual, no altar que é Cristo, são oferecidos sacrifícios de adoração ao Senhor. Então não se trata aqui de um templo literal, né, de um templo físico, um templo de pedras que será reconstruído em qualquer época ou em qualquer lugar. Tá? A nossa expectativa é da vinda de Jesus, onde teremos novos céus e nova terra, e aí esta terra será o santuário do Deus vivo, né? Porque Cristo habitará conosco, é assim que aparece lá em Apocalipse 21 e 22. Aí o Alan pergunta, né, o terceiro templo vai ser reconstruído em Israel ou o templo é cada um de nós? Então, Alan, esse é o ponto, né? Essa expectativa de um terceiro templo, ela é uma expectativa que existe em algumas interpretações bíblico-teológicas, mas particularmente não é, seguindo aí uma série de estudiosos, eu entendo que não é a melhor interpretação para o Novo Testamento e para o livro de Apocalipse. Então, não há nenhum lugar no Novo Testamento que se é exortado ao cristão esperar ou colocar a sua esperança ou ter a expectativa de um outro templo físico. Tá? A questão de Israel, eu vou tratar disso ao longo do texto, né? Mas essa ideia também que aparece aqui nesse capítulo, como em outros lugares, de uma restauração da nação de Israel nos moldes antigos, né, naquele território geográfico que está lá na Palestina. Então, essa ideia não me parece ser a melhor forma de interpretar os dados bíblicos. A partir da obra de Jesus, Deus ele formou um único povo. E esse único povo chama-se Igreja, o corpo de Cristo. Então, na verdade, não é que Deus se esqueceu de Israel. Deus em Cristo, ele ressignificou Israel. Então, o que é o Israel de Deus? O Israel de Deus são aqueles que creem e confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, todo aquele que crê em Jesus faz parte do Israel de Deus. Então, independentemente da sua origem étnica, da sua nacionalidade. Então, aqueles que moram lá em Israel, eles também precisam crer em Jesus para experimentar a salvação e fazer parte do povo de Deus. Então, em linhas gerais, é por aí que a gente vai. Ok? Considerando também a explicação dos 24 anciãos feita lá no capítulo 4, bem como o quinto selo no capítulo 6, nós podemos afirmar que o templo, o altar e os que nele adoram representam o conjunto dos salvos. Tá? Então você tem aí duas possibilidades. Ou o conjunto total de todos os salvos ao longo da história, ou, mais especificamente, os salvos que estão nos céus com Jesus, porque já tiveram, já passaram por essa vida, foram mortos e estão agora com o Senhor. Mas de um jeito ou de outro, trata-se dos salvos, tá? Da igreja de Cristo, da igreja do Senhor celestial. No Apocalipse, santuário é onde estão os salvos, isto é, na presença do Senhor nos céus, ou quando na vinda de Jesus e nos novos céus e nova terra. Então, justamente os capítulos 21 e 22, né, como a gente já sinalizou, eles vão trazer essa mesma experiência aqui do capítulo 11, que é da medida. Né? Então, a Nova Jerusalém, ela inicia com um processo de medição. Tá? Então, a medição de quê? Do templo da Nova Jerusalém. Que templo será esse?
é a terra inteira, tá? Toda a criação, porque Deus virá habitar na criação, como um dia, né? Ele habitou no jardim. Tá? Então, na verdade, como um certo determinado autor ele explica para a gente, né? A humanidade vive sobre o impacto da saída do jardim, né? Da saída do paraíso. E nós, os seres humanos, sem Deus, buscamos opções para construir um paraíso na Terra. Então aí tem todas as perspectivas políticas, filosóficas, né? Toda a questão financeira, enfim, tudo que o ser humano faz é a tentativa de construir um paraíso para ele, quando na verdade ele deveria aceitar que ele não está longe desse paraíso, mas ele pode caminhar para esse paraíso. Então nós estamos a caminho de um paraíso. E esse paraíso será o novo céu e a nova terra que o Senhor estará trazendo. Né? Então lá é o nosso santuário, porque Deus e Jesus estarão presentes nele com o seu povo. Bem, você pode perguntar, e a gente está aí, para você que está chegando agora, nós estamos aí no capítulo 11 do Apocalipse, estamos agora nos versículos 1 e 2, ok? Por que eles são medidos? Né? Porque há essa ordem de medir o templo, o altar e os que nele adoram. O pano de fundo é Ezequiel. Ezequiel capítulo 40, versículos do capítulo 40, 41 e 42, onde é narrada a medição de um templo futuro em Jerusalém. Né? E aí alguém pode perguntar, mas então, será que haverá um templo? Então, aí volta aquela questão, esse templo que Ezequiel viu na perspectiva de um templo realmente físico, né? De uma construção, o Novo Testamento ele vai nos mostrar o real significado, né? Porque esse novo templo é o próprio universo, a própria criação habitada pelo Senhor. Então a medição ela significa o quê? A medição significa proteção. Tá? Veja que a ordem que João recebe, ela inclui medir, ela inclui medir também os que nele adoram. Então é medir o altar, o templo, o altar e os que nele adoram. Então, de alguma forma, né, os adoradores, isto é, os salvos, a igreja, ela está dentro dessa medição, ela está dentro desses limites. Então, a ideia aqui é uma ideia de proteção. Os limites do povo de Deus, eles foram estabelecidos pelo próprio Deus, e esses limites são intransponíveis. Trata-se de proteção espiritual. Lá em Zacarias, capítulo 2, versos de 1 a 5, o texto mostra para a gente que Jerusalém ela foi medida, e logo após o Senhor diz o seguinte: Jerusalém será habitada sem muros. Veja, então houve uma medição, né, como que estivesse ali preparando uma construção, e aí depois o texto diz: Jerusalém será habitada sem muros. Por quê? Eu, diz o Senhor, serei um muro de fogo ao seu redor, e dentro dela será a sua glória. Então essa profecia se concretizará lá no novo céu, na nova terra. Tá? Mas a ideia da delimitação, da medição, é uma ideia de proteção. Lembra que isso está de acordo com o que a gente viu lá no capítulo 7, que é a questão dos 144 mil selados. A multidão de todos os povos, línguas, tribos e nações que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por que eles foram selados? Porque eles estão espiritualmente seguros, separados, protegidos pelo Senhor. Dessa forma, a imagem da medição do templo, né? A medição do altar, a medição dos que nele adoram, indica a proteção espiritual assegurada pelo Senhor
ao seu povo. Qual é a lição? O que o Apocalipse está nos querendo ensinar? O mundo pode tirar muita coisa da gente. Não é verdade? O mundo pode fechar a igreja. O mundo pode discriminar a igreja. O mundo pode perseguir a igreja. O mundo pode perseguir os cristãos. O mundo pode, inclusive, tirar a nossa própria vida. Mas ninguém, nenhum rei, nenhum poderoso desse mundo pode tirar a nossa salvação. Porque estamos espiritualmente protegidos pelo Senhor. Ok? Está acompanhando? Então nós estamos aí, capítulo 11 do livro de Apocalipse, estudando aí a questão do templo, né, que João recebe uma ordem para fazer a medição dele. Então você que chegou agora aí, a gente registra a gratidão à sua participação, lembrando que é importante que você coloque aí o seu boa noite, para depois a gente registrar a nossa gratidão. É um prazer, uma alegria caminhar com você, e se você perder alguma explicação, pode registrar a sua pergunta nos comentários ou também dar uma conferida nos vídeos anteriores que a gente que estão aqui na página do Facebook da igreja e também no canal lá no YouTube. Bem, seguindo aí, ainda estamos no versículo 2, hein? Olha só. O texto indica que o pátio externo ele foi deixado de lado da medição. Por quê? Por quê? Se o templo ele representa a igreja, tá? E o templo de Jerusalém, templo histórico, real, ele tinha uma parte interna e uma parte externa. Então, João pega essa imagem do templo e transforma essa imagem, transforma esse templo numa imagem simbólica, numa imagem que simboliza o povo de Deus. Então, a parte interna, isto é, aqueles que estão no altar adorando o Senhor, representa a realidade espiritual da igreja. Lembramos que o capítulo de número 5 vai apresentar justamente, o capítulo 4 e 5, essa igreja no altar celestial adorando o Senhor. Então, nem o mundo, nem o diabo podem fazer nada contra a obra de Deus em nossa vida. Agora, a parte externa do templo, ela representa simbolicamente a realidade terrena da igreja neste mundo, a chamada igreja visível. É essa igreja que está sob o ataque do mundo. É isso que quer dizer a expressão que a cidade santa será pisada por 42 meses. Então, pisarão a cidade santa. Então veja, se o templo é o povo de Deus no sangue de Jesus, uma parte dele é espiritual, então uma parte inclusive já está no céu, gozando da alegria da comunhão com Deus. Outra parte está aqui na terra, enfrentando as lutas, os desafios, as perseguições. Então aqui temos um dos temas que atravessam o livro do Apocalipse. A perseguição que a igreja sofre nesse mundo em decorrência do seu testemunho. Então, o tema desse texto, do capítulo 11, é testemunho. Essa é a palavra-chave desse capítulo. É interessante notar que essa perseguição à igreja ela acontecerá durante 42 meses. O que você acha que são esses 42 meses? Essa expressão ela possui algumas diferenças, algumas conexões dentro da Bíblia. A primeira dela vem de Daniel 7:25, que afirma que o povo de Deus será perseguido por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, 3 tempos e meio são equivalentes a 3 anos e meio. 3 anos e meio são equivalentes a 42 meses. Então, 3 anos e meio
é o tempo da tribulação contra o povo de Deus. Ou seja, lá a imagem é tirada de Daniel. Então Daniel fala que o povo de Deus sofrerá perseguição por 3 tempos e meio. Então essa ideia é tirada de Daniel. Então a ideia de que haverá um tempo de juízo, há um tempo de juízo, há um tempo de perseguição, há um tempo de tribulação que dura 42 meses, 3 anos e meio. Que é um tempo difícil, que é um tempo de dificuldade, tem a ver também com o ministério de Elias. Durante o ministério de Elias, Deus trouxe juízo sobre Israel em forma de uma seca que durou 42 meses. É o tempo, lá no capítulo 13, você vai ver que esse tempo é o tempo da ação da besta, da ação maligna da besta no mundo, conforme o capítulo 13. Então, esse tempo de perseguição, juízo, luta para a igreja, ele coincide com o tempo do testemunho profético das 2 testemunhas. Então, a gente já vai chegando aí tentando elucidar a questão das 2 testemunhas, mas você precisa perceber que justamente o tempo do ministério das testemunhas equivale a esses 42 meses, que são 3 anos e meio lá de Ezequiel. Então, vamos aí para entender a figura das 2 testemunhas, versículos de 3 a 7 do capítulo de número 11. Você que chegou agora aí, mantém sua Bíblia aberta. Obrigado aí pela sua participação. É uma alegria, uma honra. E registre aí o seu boa noite para a gente poder estar depois agradecendo a sua presença. Bem, quem são as 2 testemunhas, né? Foi a nossa chamada de hoje do nosso estudo, né? Quem são elas? Há várias possibilidades, né? De interpretação. Se você tiver interesse aí em aprofundar, depois eu posso te passar aí algumas referências bibliográficas, mas eu vou caminhar com aquela que eu considero que tenha maior fundamentação bíblica e que combina com essa visão global que temos tido do livro do Apocalipse, uma visão que tem apoio nos principais estudos acadêmicos do Apocalipse. Depois eu vou. A Ana Paula está perguntando o início desse tempo, né? Depois eu vou explicar, Ana Paula, exatamente como é que. Onde que ele se encaixa, tá? Esses 3 anos e meio. As 2 testemunhas, se eu não falar, você me cobra aí, mas eu acho que eu vou lembrar de falar. As 2 testemunhas, elas representam o povo de Deus, ok? O povo de Deus. A igreja do Senhor aqui na terra, no Antigo e no Novo Testamento. Não se trata de 2 personagens específicas, isto é, 2 homens, 2 pessoas, né? Nada disso, tá? Também não se trata de alguma coisa que vai acontecer no final dos tempos. Então, no que se baseia essa interpretação? Eu quero apresentar aí os meus argumentos para fundamentar essa ideia, para ficar claro para você. Então veja, em primeiro lugar nós vimos já que os capítulos 10 e 11, eles são cronologicamente anteriores à 7ª trombeta, ok? Então a 7ª trombeta, ela é a trombeta que traz a vinda de Cristo, o juízo final e todos os eventos concomitantes a esse momento. Então, e nós já também explicamos aqui que, do ponto de vista da história temporal, né, da perspectiva espiritual da história do tempo, a gente tem um presente e o futuro. O futuro é aquilo que é inaugurado a partir da 7ª trombeta. Tudo que vem antes da 7ª trombeta é esse presente, esse tempo que nós estamos vivendo. Tá ok?
Então, veja você que nós estamos em um presente histórico que vai do pecado de Adão e Eva até a segunda vinda de Cristo. O capítulo 10 nos mostrou que esse é o tempo de profetizar. Então, a missão da igreja nesse período é ser testemunha, profetizar. Agora, é interessante observar e você estudar aqui um pouquinho o significado do termo testemunha. Então, aqui o texto fala de duas testemunhas. Então, a palavra testemunha, testemunho, ela é usada no Apocalipse para Jesus e para a igreja. Jesus e a igreja de uma forma coletiva. Veja você, capítulo 6, verso 9, vai falar dos cristãos que estavam no céu, debaixo do altar, porque foram mortos por causa da palavra e do testemunho que deram. Capítulo 12, versículo 9, fala dos cristãos que diante da morte mantiveram o seu testemunho. Capítulo 12, verso 17, o dragão, que é o diabo, Satanás, persegue os que obedecem aos mandamentos de Deus e que são fiéis ao testemunho de Jesus. Capítulo 17, verso 6, fala da Babilônia, que estava embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus. Capítulo 19, verso 10, fala dos irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. E capítulo 20, verso 4, fala dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Portanto, no Apocalipse, testemunho é o que define o cristão. Ser cristão é ser testemunha de Jesus. Observe que no texto grego, que é o texto no qual o Apocalipse foi escrito, a palavra testemunha, ela é literalmente a mesma palavra para mártir. Então, a testemunha é aquela que, diante da morte, valoriza mais a fidelidade a Jesus do que a própria vida. É mais importante ser fiel ao Senhor do que preservar o seu bem-estar. O evangelho é mais importante do que o meu conforto pessoal. Então veja, nesse sentido, as testemunhas, as duas testemunhas, elas representam o povo de Deus, a igreja do Senhor nesta terra. Eles estão profetizando durante 1260 dias. O texto vai dizer, quantos são 1260 dias? 42 meses, 3 anos e meio. Então, vai prestando atenção. 1260 dias é o equivalente a 42 meses, que é o equivalente, por sua vez, a 3 anos e meio. A gente, no capítulo 10, mostrou qual é a missão da igreja nesse tempo. Testemunhar o evangelho. Dar testemunho por meio da palavra e por meio de ações. Por isso é testemunho. O tempo do testemunho é justamente o tempo da perseguição. Na verdade, existe a perseguição por causa do testemunho. Não existe, veja você, e é importante que você perceba isso, não existe antes da vinda de Cristo algum tempo de descanso, algum tempo, digamos assim, de uma trégua do mundo para com a igreja. Na medida que a igreja se posiciona espiritualmente em dar testemunho fiel a Jesus, de Jesus, ela sempre será confrontada. E o mundo, por sua vez, no qual as forças malignas atuam, nunca olharão a igreja de uma forma positiva. De modo que essa relação espiritual sempre será conflituosa. Às vezes é um conflito explícito, às vezes é um conflito mais sutil, às vezes é um conflito generalizado, às vezes ele é esparso, mas é sempre um conflito. Ok?
Aí você pode perguntar, né, por que 3 anos e meio? E aí vem a resposta aí para o que a Ana Paula tinha colocado. Veja, Ana Paula, tem duas explicações, tá? Primeira é observar que 3 anos e meio, dentro digamos assim, da estratégia dos números no Apocalipse, 3 anos e meio, ele é a metade de 7. 7 é o número daquilo que é completo, daquilo que é pleno, perfeito. Então, quando fala que a igreja testemunhará por 3 anos e meio e será perseguida por 3 anos e meio, significa que esse período é um período limitado, não é para sempre. Tá? Então, você precisa lembrar que a igreja do Apocalipse, né, os cristãos para quem o livro de Apocalipse foi escrito, eram cristãos que estavam vivendo isso na pele. Tá? Então, o que João está dizendo para eles aqui? Olha, esse é o nosso tempo. É o tempo de sermos testemunhas. É o tempo de nos mantermos fiéis ao Senhor. E esse tempo que está da soberania de Deus, Deus continua no controle, mas sob a permissão de Deus, a igreja é perseguida. Então tudo isso está acontecendo, a igreja está enfrentando o mundo, a igreja está buscando se manter fiel, não transigir com os valores do mundo. Lembrem de todas as exortações às 7 igrejas da Ásia, né, nos capítulos 2 e 3, de modo que os 3 anos e meio representam para essa igreja que está sofrendo o seguinte: olha, vai chegar um fim. Lá no capítulo 6 a gente viu que houve uma pergunta. A igreja celestial, ela coloca para Deus a seguinte questão: Senhor, até quando vai durar essa tribulação? Então, no capítulo 10 a gente viu o que é dito para João. Já não haverá demora. A trombeta irá tocar. A 7ª trombeta está tocando. Então, está prestes a tocar. Então, os 3 anos e meio trazem essa ideia de um período que não é para sempre. Agora, uma outra perspectiva para os 3 anos e meio, tá, é ser uma referência ao ministério de Jesus. Então, Jesus, ele executou o seu ministério durante aproximadamente 3 anos e meio. Então, esse tempo do testemunho da igreja, ele segue o paradigma do ministério de Cristo. Seria essa a referência. Depois eu vou aprofundar essa conexão entre a igreja e Jesus mais à frente. Então a ideia é essa, mas assim, é um tempo simbólico. Né? Então, de forma alguma, é um período literal, né, onde você vai começar a contar aí 42 meses, ok? O texto também chama essas duas testemunhas como 2 oliveiras, 2 candeeiros. Bem, você vai lembrar que lá no capítulo 1, os candelabros representavam as igrejas, ou seja, candelabro, candeeiro, igrejas. Também observe que Zacarias, capítulo 4, livro de Zacarias, fala de 2 oliveiras e um candelabro. Essas 2 oliveiras, elas representam, em Zacarias, o rei e o sacerdote, que trabalham na ou para a reconstrução do templo. Ao mesmo tempo, as oliveiras, elas são fonte de óleo para o candelabro, que se mantém aceso, que por sua vez, esse candelabro aceso, essa lâmpada, né, essas lâmpadas, o candelabro tem 7 lâmpadas, para ela se manter esse candelabro com 7 lâmpadas acesas representam o Espírito Santo. Então você tem um rei, um sacerdote, que trabalham na reconstrução do templo, relacionados ao papel do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele, lá no Antigo Testamento, ele era aquele que ungia
os reis e os sacerdotes para cumprirem sua missão. Então tudo isso, né, o somatório de todas essas imagens, aponta para o quê? Aponta para a realidade neotestamentária. A igreja, ela é descrita como o sacerdócio real, ok? Então, em Cristo, todos nós somos sacerdotes, todos nós somos realeza, ungidos com o Espírito Santo para cumprir uma missão. Qual é a nossa missão? Profetizar, testemunhar, e desempenhamos a nossa função diante do Senhor de toda a terra, conforme está aí no texto. E aí, para fechar esse ponto, cabe também você perguntar pelo seguinte, bem, por que cargas d'água são duas testemunhas? Há 300 explicações, né? A mais provável, ela tem a ver com uma questão de legalidade. Tá? Do ponto de vista bíblico, a verdade, ela sempre precisa ser estabelecida por meio de duas testemunhas. Então, justamente no contexto das trombetas, né, nós estamos aqui no contexto da sequência das trombetas, o testemunho da igreja contra o mundo torna o mundo indesculpável diante de Deus. É óbvio, né, que o mundo não tem apenas duas testemunhas, né, mas a ideia é de você formar uma mensagem. Não é uma questão literal de que tem para cada pessoa, para cada indivíduo do mundo, duas pessoas precisam pregar o evangelho para ele. Não é isso. A ideia é formar uma mensagem. Qual a mensagem? A mensagem, como eu vou falar mais à frente, é que durante o período das trombetas, da perseguição, das trombetas do juízo de Deus sobre a humanidade, Deus está julgando a humanidade, são juízos parciais, chamando a humanidade ao arrependimento, e a igreja ela está pregando o evangelho. A igreja está dando testemunho. Um testemunho que torna o mundo indesculpável diante do Senhor. Ninguém pode alegar falta de conhecimento da palavra de Deus, falta de conhecimento do evangelho. Essa é a ideia que o texto quer mostrar. Essas duas testemunhas também podem ser uma referência ao ministério de Moisés e Elias. Por quê? Moisés, ele é um símbolo da lei. Elias é um símbolo dos profetas. O Antigo Testamento para os judeus, ele é o conjunto de lei e profetas, né? Ele é dividido em lei e profetas. Assim, as duas testemunhas representam o conjunto da palavra de Deus, o conjunto da Escritura, conforme era conhecida na época. Tá? Então, o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Então, quando se fala de Escritura, de palavra de Deus, na perspectiva de João, dos seus leitores, pensa-se no Antigo Testamento, que é formado por lei e profetas. Então, as duas testemunhas representariam, assim, nesse sentido, a palavra de Deus que é pregada pela igreja. Você vai lembrar também que no capítulo 10, o que aconteceu com João? Ele ingeriu o rolo, né, o livrinho que representava a própria palavra do Senhor. Ele precisou ingerir, comer a palavra para poder profetizar a palavra. E ainda pode existir aqui alguma ideia relacionada ao povo de Deus da antiga aliança e ao povo de Deus da nova aliança. Duas testemunhas, um único testemunho. Seja como for, o resultado final é o mesmo. As testemunhas representam a igreja, que é ungida pelo Espírito Santo, para profetizar o evangelho às nações. Ok? Muito bem, vamos seguir aí, registrando a nossa gratidão para você que chegou aí. O Wilber já chegou aí dizendo que chegou atrasado. Né? Boa noite, Wilber. E você que foi chegando aí, registre o seu boa noite para a gente poder agradecer você no final. Ainda tem mais um pedacinho aqui para a gente vencer nessa jornada. Na jornada de hoje, né? Para o Apocalipse todo ainda falta ainda algumas semanas. Veja o seguinte, essas testemunhas, elas estão vestidas
de pano de saco. E isso traz uma conexão com o aspecto profético do ministério delas, pois elas se vestem exatamente como Elias e João Batista. Tá? Lembra que João Batista é considerado como o último dos profetas do Antigo Testamento. O versículo 5, né, e aí agora eu vou passar para explicações um pouco mais rápidas, tá? Se você não entender alguma coisa, você coloca aí. O versículo 5, você pode conferir na sua Bíblia, vai dizer que da boca delas, da boca das testemunhas, sai fogo, que até pode causar a morte. Isso tem a ver com Jeremias, capítulo 5, verso 14. Por quê? Deus vai afirmar lá o seguinte: as minhas palavras na sua boca, ou seja, na boca de Jeremias, serão fogo. E esse povo, para quem Jeremias vai profetizar, se tornará lenha consumida pelo fogo. Então, o fogo, que é a palavra que sai pela pregação de Jeremias, transforma em lenha os seus ouvintes. Da mesma forma, o fogo das testemunhas é a palavra de Deus. Tá? Nosso fogo é a palavra de Deus. É isso que a gente tem, isso que incendeia as nossas vidas e, ao mesmo tempo, leva o evangelho no sentido positivo e negativo quando a pessoa acaba dizendo não. Né? Elias também tem o ministério de trazer fogo do céu, fogo do juízo, fogo que consome o altar de idolatria a Baal. Versículo 6, capítulo 11, verso 6, fala dos juízos que acompanham a pregação do evangelho. Veja que também temos aqui uma referência a Elias e Moisés. Por meio de Elias, Deus trouxe seca, juízo sobre Israel. Por meio de Moisés, Deus trouxe pragas, juízo sobre o Egito. No Apocalipse, enquanto a igreja está dando testemunho, pregando o evangelho, profetizando, Deus está trazendo os juízos parciais das trombetas, que envolvem catástrofes naturais, guerra, fome, doenças, terremotos, tormentos espirituais, ou seja, é a sequência das 6 primeiras trombetas, tá? Que são simultâneo, tudo que é uma sequência simultânea ao ministério das 2 testemunhas. Então, essa percepção ou essa visão de que enquanto a igreja está profetizando, enquanto a igreja está anunciando o evangelho, os juízos de Deus vão acontecendo, isso traz uma indicação do apoio de Deus ao ministério da igreja. A igreja não está sozinha no mundo. Glória a Deus por isso. Né? Em uma linguagem popular, poderíamos dizer, Deus ele é parceiro da igreja nesse ministério. Tá? Na ideia de que nós somos cooperadores do Senhor. E isso nos dá ânimo, isso nos dá incentivo de que quando a igreja prega, quando a igreja exerce a sua missão, quando a igreja profetiza, ela está agindo sob a autoridade do Senhor e a mão do Senhor está estendida com a igreja, em favor da igreja. A partir do versículo 7, aí chama a sua atenção, porque temos uma mudança importante. Tá? Haverá, observe bem, preste atenção, um avanço cronológico, ok? Então a gente, até agora, capítulo 8, 9, 10, 11, até o 6, estamos no mesmo período histórico. Agora tem um pequeno avanço. Veja, estamos na fase final da história, na fase final dos acontecimentos históricos. Pegando a ilustração que eu já usei aqui, de que a morte e a ressurreição de Jesus, né, comparando-se a uma série, Deus teria inaugurado a última temporada da história humana, os versículos 7 a 13 descreveriam atenção,
penúltimo episódio, ok? O penúltimo episódio dessa série estaria aí nos versículos 7 a 13. Então, ora, penúltimo episódio, você vai dizer, mas pastor, o senhor disse que até o 13 ainda é a história, é essa sequência histórica. Pois é, exatamente isso. Então nós estamos dentro da mesma sequência histórica que antecede a sétima trombeta. Mas, quando estivermos nos aproximando da sétima trombeta, haverá esse momento que é descrito aí pelos versículos 7 a 13, que ainda fazem parte desse tempo histórico, mas ele caracteriza o final dessa era, o final dessa sequência. Bem, qualquer tentativa da gente mensurar quanto tempo vai durar esse, digamos, penúltimo episódio é inútil, tá? Não dá para a gente fazer isso. Esses cálculos não nos levam a lugar nenhum. A única certeza bíblica que temos é que será um tempo proporcionalmente menor que a história toda. Apocalipse 20 vai descrever esse mesmo período como o pouco tempo de Satanás. E aí você já tem uma ideia de como será esse tempo, né? Porque será um tempo que a igreja será silenciada no mundo. É isso que representa a morte das testemunhas. Então, a morte das testemunhas, né, representa aí uma intensificação das perseguições contra a igreja, e espiritualmente lideradas por Satanás, que chegarão a um ápice, essas perseguições. De modo que a aparência, e aí chamo sua atenção para a palavra, aparentemente, teremos uma vitória de Satanás, do inferno, contra a igreja. Veja que o texto ele diz que isso só vai acontecer quando a igreja, ou seja, as testemunhas, concluírem o seu testemunho. Podemos conectar essa frase com a afirmação de Jesus que o fim virá apenas quando o evangelho for pregado a todas as nações, o que indica que esse pouco tempo de Satanás, essa aparente vitória, ela só acontecerá no tempo delimitado pelo Senhor. O relógio da história, ele é controlado por Deus. O relógio da história está nas mãos do Senhor, não está nas mãos do diabo. Então o diabo ele entra em cena de acordo com o cronograma que o próprio Deus estabeleceu. Também chama a atenção para o seguinte, então, a morte dessas duas testemunhas, né, nós estamos aí no capítulo 11 do Apocalipse, tá? Você pode abrir sua Bíblia para ir acompanhando. A morte dessas testemunhas não se trata de um tempo onde todos os cristãos irão ser mortos, ok? Mas, por conta da perseguição extrema, a igreja será obrigada a silenciar o seu testemunho. Agora, ela silencia o seu testemunho quando, de fato, do ponto de vista do plano de Deus, esse testemunho foi concluído, foi terminado. O versículo 8, né, e aí a gente entra numa cena muito triste, inclusive, né, porque os cadáveres das testemunhas eles serão expostos na praça da grande cidade, que espiritualmente significa Sodoma e Egito, é o que diz o texto. Essa grande cidade, no livro do Apocalipse, também é uma referência para a Babilônia, né? Grande cidade, grande Babilônia, que vai ser descrita nos capítulos 16, 17 e 18 do Apocalipse. Babilônia, por sua vez, é uma metáfora, é uma referência, como a gente já viu aqui, ou veremos mais à frente. A Babilônia representa a sociedade humana, ok? A sociedade do mundo incrédula. Ou seja, é a realidade que perpassa todo o nosso mundo, toda a nossa sociedade,
marcado por incredulidade e rebelião contra Deus. Então, nós podemos dizer que nós vivemos na Babilônia. A Babilônia é a realidade espiritual caída pelo pecado. É a realidade espiritual onde o Satanás atua. É a realidade espiritual onde o mundo é contra Deus. Tá? Que se concretiza em governos, instituições, movimentos. Na época de João, o símbolo maior dessa Babilônia era a cidade de Roma, capital do Império Romano, que perseguia a igreja. Então, o texto aqui do capítulo 11 relaciona a Babilônia a Sodoma e ao Egito. Bem, essas duas referências geográficas, elas são símbolos bíblicos de pecado e incredulidade. Sodoma, lembra de Sodoma e Gomorra, simboliza pecaminosidade, devassidão. Egito simboliza idolatria, simboliza escravidão, assim como Babilônia simboliza o exílio do povo de Deus. Então, você vê que a Babilônia é descrita como Sodoma e Egito, né? Então, são três referências geográficas que, biblicamente, trazem para a gente uma realidade cruel, absurda. Então, veja, queridos, vamos agora aos versículos 9 e 10. 9 e 10 do capítulo 11, tá? A gente vai hoje até o versículo 13 e a gente já está já na parte final, até porque já são 9 horas. Os versículos 9 e 10, eles mostram o tamanho do ódio do mundo contra a igreja. Veja que a exposição dos cadáveres em praça pública era uma forma cruel de punir o morto com vergonha. Então, além de ser morto, ele era envergonhado, ele era ridicularizado. Tá? Era uma coisa muito cruel, mesmo na guerra, você impedir o seu inimigo derrotado de não poder enterrar seus mortos. Então, isso revela a crueldade do mundo contra a igreja. E o mundo faz uma festa. Veja isso aí, né? Leia esse texto e vê se você não pega a cena de um grande carnaval, um grande baile, onde as pessoas trocam presentes. Por que elas trocam presentes e se alegram? Porque a igreja está silenciada. Veja como isso é atual. Veja como o Apocalipse descreve algo que está presente no nosso mundo. O mundo comemora o silêncio da igreja. O mundo se alegra com a morte da igreja. Ok? Então, essa é a visão espiritual da realidade. Todavia, essa alegria toda dura apenas 3 dias e meio. Então, mais uma vez aí o número, olha aí. A gente tem 3 anos e meio, que é o ministério de testemunho da igreja. 3 anos e meio, que a igreja está sendo perseguida por conta, né, do conflito com esse testemunho. Agora, o silêncio da igreja após o seu testemunho é de 3 dias e meio. Por isso é chamado de pouco tempo de Satanás. Não são aqui 3 dias e meio literais, como os anos também, 3 anos e meio não são literais. A ideia é contrapor esse tempo de ministério da igreja de perseguição, 3 anos e meio, com esse tempo pequeno de uma aparente vitória do mundo contra a igreja. E por outro lado, né, lembrar que esse tempo é pequeno, bem pequeno. Não há base para a gente estabelecer, como algumas correntes querem, que esse tempo se limite a 7 anos. Tá? Então, não há lugar nenhum na Bíblia que deixe claro, enfático, essa determinação cronológica. O versículo 11 fala então que essa igreja, que esse povo de Deus, que aparentemente foi morta durante 3 anos e meio, recebe um sopro de Deus, um sopro de vida que vem de Deus. Isso traz a ressurreição da igreja. Essa imagem ela é tirada de Ezequiel 37, os ossos que são ressuscitados pela palavra de Deus, e ocorre então uma ascensão aos céus. O texto diz, sobe para cá. Perceba que, aí eu volto à questão do ministério de Jesus. Há uma conexão clara com o ministério de Cristo. Assim como Jesus, a igreja tem o papel de testemunhar. Se você voltar lá no capítulo 1 de Apocalipse, você vai ver que
Jesus ele é descrito como a testemunha fiel. Tá? Então, o ministério terreno de Jesus é caracterizado como testemunha. Então, o papel da igreja no mundo é seguir o paradigma de Cristo, testemunhar contra o mundo, sofrer por isso. Daí a igreja enfrentará a morte, até o ponto que vai morrer, ela vai ressuscitar, ela vai ascender aos céus. Podemos dizer que temos aqui um arrebatamento dos cristãos para o encontro com o Senhor nos ares, como é a linguagem de Paulo em Tessalonicenses. O ponto é, o Apocalipse só fala de arrebatamento da igreja em conexão com a vinda de Cristo. Temos ressurreição e arrebatamento. Os arrebatados são os cristãos mortos ressuscitados e os salvos transformados. O que se segue é a sétima trombeta. Não há base bíblica, observe bem, para a ideia popular, muito comum entre os cristãos, de a igreja ser tirada do mundo de uma forma invisível e o mundo continuar em tribulação. Na verdade, a tribulação ela está associada ao ministério da igreja. E também, por outro lado, trata-se de uma experiência visível. Os incrédulos veem, assim como a vinda de Cristo será visível. O capítulo 1 vai dizer que todo olho o verá. Ok? Então, a igreja ela foi aparentemente derrotada. Há o momento da ressurreição, que vai ficar mais claro quando a gente chegar lá pelo capítulo 19, 20 do Apocalipse. O terremoto, a igreja é ressuscitada e sobe aos céus. E aí a gente se aproxima da sétima trombeta. A última referência no texto é que há um terremoto que abala a terra diante dessa situação. Esse terremoto ele ecoa os eventos da morte de Jesus. Quando Jesus morreu, né, houve um grande terremoto. O fim está chegando e o mundo se apavora. O texto diz que eles dão glória a Deus, mas sempre lembrar, já falei isso outras vezes, da conexão com Filipenses 2, versículos 9, 10 e 11. O mundo, ele reconhece, né, testifica da glória de Deus, mas não por uma confissão sincera. Não é uma confissão voluntária, é um reconhecimento que você está diante do rei. O rei chegou, não tem mais como negá-lo. Então, por isso que o mundo está apavorado. Ok? Bem, essa é a nossa exposição do capítulo 11 até o versículo 13. Então, na próxima segunda-feira, nós vamos aí para o 11, versículo 14, que trata da sétima trombeta, né? Então, só para fazer uma síntese e recapitular um pouco do que a gente viu até aqui, os pontos principais. Então, esse capítulo, ele começa falando de uma medição. Então, o templo, o altar e aqueles que nele adoram são medidos, o que representa a proteção espiritual sobre o povo de Deus, né, a segurança espiritual dos salvos. Então eles estão medidos, eles são contados, assim como a ideia dos selos. O pátio externo, que é pisado pelos gentios, representa a perseguição que a igreja sofre, né, na sua parte terrena. Então o mundo ele pode nos fazer mal, pode fazer mal à igreja fisicamente, né, ela pode pegar os nossos bens, podem destruir os nossos templos, podem matar cristãos, prender cristãos, mas o mundo não pode fazer nada contra a nossa salvação. Então essa é essa dualidade que está presente aí. Então essa perseguição do mundo à igreja, ela coincide com o ministério de testemunho. Por isso as duas testemunhas elas representam o povo de Deus. Então o papel da igreja nesse tempo é o papel de testemunhar. E esse tempo é o tempo que vai da queda de Adão e Eva até a segunda vinda de Cristo. Então, o tempo da igreja é o tempo que antecede a sétima trombeta. Então, a igreja testemunha,
né? Ser igreja é testemunhar com palavras e ações Cristo Jesus. O mundo certamente enfrenta a igreja, confronta a igreja. A mão de Deus está estendida a favor da igreja. A igreja não está lutando sozinha, a igreja não é um cavaleiro solitário, a igreja está sob a proteção do Senhor. Até quando nos aproximarmos da vida de Cristo, a igreja concluir o seu testemunho na terra, então Deus ele soltará um outro momento, que é o momento do pouco tempo de Satanás. E aí, aparentemente, a igreja será silenciada, o mundo comemorará, mas tudo isso será muito rápido. Tá? Será durante 3 dias e meio, que representa um período muito curto, o que mostra a animosidade da igreja do mundo com a igreja. Né? O mundo comemora o silêncio da igreja, porém, logo em seguida, Cristo, Deus, emite um sopro de vida que tem a ver com a ressurreição dos mortos e depois a ascensão, né? O arrebatamento para o encontro com Cristo, porque Cristo está chegando para instalar o seu reinado na terra. E aí nós temos a mesma sensação que foi a sensação lá quando a gente abriu o 6º selo, né? O 6º selo que fala dessa realidade do mundo diante da vinda de Cristo. Bem, é isso. A Ana Paula pergunta, né? É um testemunho de fé? Sim, Ana Paula, é um testemunho de fé. Né? Então, o testemunho da igreja é o testemunho de uma vida comprometida com Jesus Cristo. Se você quiser aprofundar um pouco isso, você vai olhar, volta lá no capítulo 2 e 3, para você observar que os cristãos da época de João, eles estavam sendo confrontados com os problemas relacionados à idolatria, né? A fazer concessões à sociedade, a abrir mão da sua fé ou negociar pontos da sua fé por conta da pressão social, da pressão do povo, da pressão das autoridades. Então, manter o testemunho é manter a fidelidade, né? Não se dobrar diante dos ídolos do mundo, ainda que isso nos cause prejuízo, ainda que isso nos cause problemas. Tá? Quando você, né, vamos exemplificar, quando você separa, por exemplo, um momento de oração, né? Imagina que você está no restaurante e você para orar, né? E imagine que alguém diga para você, você não pode orar aqui, né? Então, alguém quer tolir o exercício público da sua fé, ou algum governo do mundo que quer proibir a pregação do evangelho, ou fechar igrejas, ou de uma forma mais sutil, quando somos pressionados a negociar valores da nossa fé, tá? Quando somos pressionados a negociar princípios daquilo que a palavra de Deus nos diz, como se o evangelho pudesse ser atualizado, contemporaneizado, né? Então, tudo isso tem a ver com manter o testemunho, manter a fidelidade ao Senhor. Bem, queridos, é isso, né? Já passamos aí bastante. É um texto difícil, esse texto do capítulo 11. Espero que eu tenha conseguido dar para você uma visão panorâmica. Tem muita coisa. É um texto muito rico, com muitas conexões, mas pelo menos aí dá uma visão geral da ideia básica desse capítulo 11. Não sei se ficou claro para você, Ana Paula. Se não ficar claro, você coloca aí sua observação. E já quero passar aos nossos agradecimentos, né? Todos que nos acompanharam aí nessa noite. Você que registrou seu boa noite, se você não registrou, coloca aí para a gente poder dar gratidão aí a você, ao Alain, a Ana Paula, a Priscila, ao Carlos e a Roseli, Andresa, Dilza, a Jaqueline, o Rogério, o Heitor, a Daniel, né? O Adonias, grande Adonias, a Simone, o Carlos, o Diogo, Vilma,
Gisele, um abração, Gisele, bom te ver aqui, hein? Simone, Suelu, o Carlos Magno, a Simone Rodrigues, o Lauro, o Wilber, quem mais? O grande pastor Davi também aqui com a gente, a Vânia, a Graça e o Ivo também, né? Muito bem. Bem, gente, é isso. Deus abençoe, uma boa noite e espero encontrá-los na próxima segunda-feira, às 8 horas. Vamos dar continuidade ao capítulo 11, a 7ª trombeta, e quem sabe iniciar aí já também o capítulo 12, que vai ser muito interessante o capítulo 12, hein? Um abração, Deus abençoe.